nós temos atletas que já são maiores que os clubes, certo? A gente nunca vai ouvir um torcedor falar disso do seu próprio clube. E a gente tem que respeitar, né? A gente sabe que, tecnicamente, tem jogadores que, no ambiente midiático, é mais relevante que um clube, né? A gente pode pegar, vou pegar um exemplo fácil do Messi com Miami, mas não é só disso, a gente está falando de outros movimentos. Mas fala pro torcedor desse time pega que o o jogador... Marcelo no Flu. Sim, sim. Marcelo é mais midiático Mas que o midiático, Fluminense, tá falando de mídia. falando. Tá falando de mídia, não tá falando Mas de nunca história. um jogador, até porque o jogador Marcelo é um torcedor do Fluminense. Claro, não. Né? Não, e ao falar isso, a gente bota alguma menosprezo do clube. A gente tá falando de alcance midiático, certo? Das mudanças, Então né? o Marcelo foi na NBA, levou camisa e tal. Pô, é o Marcelo, entendeu? Tem esse Ajuda apelo, na marca, né? sem dúvida. Mas você jamais vai ouvir, e tá certo, um torcedor do Fluminense falar o Marcelo é, mesmo midiaticamente, maior que o Fluminense. Porque pra ele não é, e ele tá certo. Entendeu? Porque pra ele o Fluminense é maior que tudo. Eu sempre uso uma frase que o Rosenberg usou quando falou da contratação do Ronaldo no Corinthians. Que ele falou, o Corinthians é uma coisa, o Ronaldo é outra coisa. O Corinthians com o Ronaldo é outra coisa. E é bem isso, né? Assim, não, e tem... Naquele caso ele estava falando especificamente no aspecto comercial financeiro. Claro, né? claro. Mas que isso vale para o mesmo Marcelo no Flu. Ele traz vários atributos que ajudou o Fluminense a conquistar o que conquistou em campo. E eu acho que tá certo de um clube pensar nesses aspectos além do campo. Tá Claro. certo. Às vezes fala assim, não, o pessoal tem que... não pode ignorar o campo. Você não pode traçar toda a sua estratégia pensando nisso. Você tem que pensar no campo. Mas às vezes trazer um cara, mesmo que seja final da carreira, mas que é ídolo. Soares, sim. que não era nem um ídolo e se transformou Mas no o Luizito ele ainda tinha uma questão técnica muito sim, grande. Eu tô falando de seguinte, você ter um ou outro, de novo, não tô falando Lucas de Moura montar, no São Paulo agora. mas o Lucas Moura ainda tem a Ainda parte tem. técnica. Eu tô falando o seguinte, você trazer para sua marca um agregador exclusivamente na parte de marca, essa é a sua análise, e que também vai contribuir no campo. Você pode trazer um cara para encerrar a carreira nos últimos 3 meses, entendeu? Não é ignorar por completo o campo, mas lembrar que esse encontro de marcas ele é permanente, existindo campo ou não. Existindo campo ou não. Quando você traz, o Corinthians trouxe o Ronaldo, você traz componentes do Ronaldo para o Corinthians, leva componentes do maloqueiro sofredor para o Ronaldo, né? Isso existe, esse intercâmbio. Tem uma questão acadêmica lá de transferência de lealdade, que aí vai para consumo, é um outro caminho. Mas essas marcas, elas se retroalimentam. Porque olha, lá nas aulas eu falo, tem alguns patrocínios, as montadoras, o valor de marca das montadoras, mundialmente, é muito superior, valor de marca, às marcas dos clubes. E essas montadoras Usam os clubes. Pagam muito dinheiro para estar nos clubes. Por quê? Porque vai levar o componente dos clubes, a paixão, o consumo apaixonado para as montadoras. Esse intercâmbio ele existe, não só das grandes montadoras para o Real Madrid, por exemplo. No dia a dia tem. Né? E eu acho que os clubes precisam estar mais atentos a esse intercâmbio de atributos. Ele é permanente. Ele é permanente. Mesmo numa sociedade líquida. Principalmente uma sociedade líquida. Sabe por quê? Porque na sociedade líquida isso tende a ser mais efêmero. No que é efêmero, você precisa consumir isso mais rápido. E carreira de jogador de futebol também tem um prazo curto. Você tem que estar mais atento ainda a isso. Né? Então, como é que você aproveita? Você não vai conseguir aproveitar um grande ídolo no ápice da carreira dele no Brasil, porque ele está fora. Mas uma reta final, sim. O ponto é, como é que você construiu essa idolatria lá no início? Porque às vezes no Brasil eles estão indo embora com 15, 16, quer dizer, assina, né? Com 18 já vai embora. Não dá tempo de construir. Eu acho que o Lucas Moura talvez seja um dos últimos que ficou um pouco mais de tempo aqui para ir para a Europa. O Endrick, por exemplo, no Palmeiras não vai dar tempo de construir. Mas já tem alguma coisa. Mas só vai dar tempo porque ele começou com 16. Com 16, entendeu? Subfeto. Então, mesmo a sociedade líquida é mais difícil, mas é fundamental que se tenha. Porque senão você abandona de vez esse aspecto, vira só técnica. E esporte não é só técnica, não é só o desempenho. Então, no seu olhar, mesmo com todas essas mudanças, essa volatilidade dessas relações, permeado pelas redes sociais, o clube, para o torcedor, ele está acima dessas outras pontas que nós comentamos. Para o torcedor, sim. Pela experiência, principalmente, que você vivenciou. E eu acho que para o torcedor tá certo de pensar assim, mesmo que esteja errado. Porque se o torcedor abrir mão de colocar o seu clube de coração acima de tudo, quem é que vai colocar?